muito embora assim, bastante realizado por conhecer o Paulo filósofo, né? O verdadeiro, meu perfil de Paulo ainda é fake, né? Como eu disse. Ah, o que mais me tocou na história deste espírito é a sua fé. Que bonito. O que mais me move a buscar colocá-lo como modelo de cristão para mim é a fé, porque eu tinha um pé atrás com ele, porque ele perseguiu os cristãos. Tinha um pé atrás com São Paulo, desde quando era católico, que ele perseguia os cristãos. Depois que eu conheci a história dele, eu entendi por que o Cristo o escolheu. Como magistrado do Sinédrio, ele tinha a obrigação de perseguir os cristãos. Por quê? Mais do que pelo seu cargo, por ser um homem de fé em Moisés, e para ele Moisés era a salvação, o caminho de salvação, a perseguição que ele encetou contra os cristãos era para salvá-los, eles estavam perdendo as suas almas. E ele, como rabino, ele tinha o dever de reconduzi-los ao caminho da salvação, que então, para ele, era o Velho Testamento, a Torá. O Paulo, isso então é uma atitude amorosa. Amorosa! Puxa, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Nem eu. É uma atitude amorosa. Ele estava buscando salvá-los, tanto que ele foi a autoridade que condenou, junto como membro do Sinédrio, a Estevão. Sim. A lapidação, o apedrejamento, era uma forma de lapidar o espírito para salvá-lo do erro. Não é assim que a gente transforma uma pedra bruta em um brilhante maravilhoso, lapidando? Então, a lapidação era para salvar a alma. Mas a fé deste espírito era tamanha que, quando ele se deparou com o Cristo ressurgido, ressurrecto, ressuscitado, a sua cultura judaica era tamanha também que ele falou: espera aí. Como Jesus se identificou para ele: eu sou Jesus que tu persegues. Ele falou: espera aí. Se este espírito que está se mostrando para mim está afirmando ser o Cristo, o Jesus ressuscitado, que aqueles pobres coitados seguiram e conheceram e eu condenei, eu estou em erro, porque eu, como toda a minha nação judaica, hebraica, esperamos a vinda do Messias, Salvador. O Messias veio, nós não o reconhecemos, e ele está se mostrando para mim agora. A promessa do Velho Testamento, da Torá, foi cumprida, porque o signo demonstrativo de que o Espírito era de fato o Messias era ele ressurgir, a ressurreição. E Jesus mostrou isso. Ele falou: então, eu estou em erro e eles estão em acerto. Agora, eu vou ter que ser divulgador do Cristo, porque é o Cristo que efetivamente salva, não é mais Moisés. A promessa de Moisés foi cumprida em Jesus. Aquela fase acabou, agora é uma nova fase. Isso é fé, Orson. Paulo, me perdoe, a gente vai estender um ou 2 minutos a mais, mas eu preciso falar isso. Você me fez refletir aqui um aspecto interessantíssimo, né? Eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista de generosidade e proteção para aqueles que ele julgava estar equivocados. Agora, isso aí serve como comparação, trazendo para os dias atuais, para nós mesmos. Quantas vezes nos equivocamos querendo converter os outros? Não estou falando do aspecto religioso, não. Isso vale, inclusive, para o aspecto político também, e não na vida familiar, com os filhos, nas situações de relacionamento, dos conflitos todos. A gente tem o ponto de vista fechado, não se dá conta e quer mudar os outros, quer proteger os outros, quer ser bom com os outros sob o nosso ponto de vista, que muitas vezes é equivocado. Foi o que aconteceu com Paulo. Podemos fazer essa comparação, Paulo? Indubitavelmente, Orson. É um traço da personalidade cristã dele que, para mim, é paradigmática. É a humildade. Eu estava em erro. Eu agora
vou ser mandado pelo simplório Ananias, que foi o outro médium com o qual Jesus falou e determinou que fosse buscá-lo na pensão que ele estava hospedado em Damasco. Eu não mais conduzo, agora eu sou conduzido. Ele abriu mão da sua toga de magistrado do Sinédrio, ele abriu mão da sua beca de jurisconsulto do direito romano, ele abriu mão dos seus vestimentos de rabino da tradição judaica, ele abriu mão dos seus amigos antigos da sinagoga, ele perdeu sua família, ele perdeu seu salário, ele perdeu a sua guarda pessoal como autoridade que ele tinha direito, ele perdeu seus escravos, ele simplesmente ficou só ele e as ordens que ele recebia do Cristo. E se humildou. Quando ele foi enérgico, foi para afirmar a boa nova. Nunca para preservação da sua integridade física, do seu conforto, nada. Ele foi humilde para sair de cabeça baixa do Areópago, que era a mais alta corte da Atenas daquela época, tanto intelectual como política como jurídica. Isso é o que nos falta na nossa atualidade, esse nível de humildade. Meu Deus, eu me sinto aqui com vontade de esconder embaixo da camisa. Mas eu me escondi. Eu estou escondido. Faz 2 anos que eu não apareço. Eu terminei de apresentar os episódios e sumi. Não tem condições de falar mais nada. Não tem condições de falar mais nada. Esse final da nossa conversa aqui foi brilhante, porque a gente percebe a grandeza da alma desse espírito e a nossa pequenez diante desse espírito valoroso que o Cristo buscou. Não é à toa, eu volto a falar o que você falou lá atrás, não é à toa que o Cristo foi buscá-lo. Cristo só relembrou dele, falou, opa, peraí, a gente tem um combinado lá de trás, meu amigo. Está esquecido? Mas um transe produzido pelo Espírito Jesus também traz a memória vivíssima. Né? Na hora, né? Na hora. A humildade dele é final, né? Agora não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Acabou. A personalidade ele conseguiu matar. Ele matou a personalidade, Paulo, para viver o Cristo. Que renúncia, né? Que renúncia pessoal a todos os caprichos, vontades e tudo mais que está dentro aí, como você tão bem relacionou.